Vamos abrir as nossas Bíblias, o Evangelho de Mateus, capítulo 9. Nós estamos falando sobre o tema Vivendo uma Fé Contagiante. Já há 2 quintas-feiras nós falamos sobre esse tema. Na primeira parte da mensagem, falamos da missão de pregarmos o Evangelho, de sermos testemunhas, discípulos que fazem discípulos. E eu falei sobre o sal da terra e a luz do mundo, mostrando como é importante nós entendermos isso, que Deus nos chamou para sermos o seu povo e para darmos fruto. E o principal fruto da igreja, irmãos, é ganhar vidas para Cristo, é proclamar o reino de Deus, é ser um instrumento de salvação, um canal de bênção para as pessoas. Esse é o principal fruto que a igreja dá aqui na terra. Essa é a nossa principal missão, seja na nossa casa, seja no nosso vizinho, na nossa cidade, até os confins da terra, como diz a palavra de Deus. Principal frutificação da igreja é fazer discípulos. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Ou seja, é a palavra de Cristo em Mateus capítulo 28, conhecida como a grande comissão ou comissionamento. É a missão de Deus dada à igreja. Não foi dada a anjos, foi dada à igreja do Senhor, que pelo poder do Espírito, com os dons que Ele distribui à igreja, nós somos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Falamos sobre isso. E Jesus disse que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Falamos das propriedades do sal e como essas propriedades se refletem na nossa vida. Falamos sobre o objetivo da luz e como isso se reflete no nosso testemunho. Essa foi a primeira mensagem. Você pode assistir depois no YouTube. Quinta-feira passada, nós falamos sobre termos uma vida contagiante. Ou seja, como que a nossa vida faz com que as pessoas sejam atraídas e despertadas para quererem saber sobre a nossa fé. Como que nós podemos abrir o coração de uma pessoa ou tocar o coração de uma pessoa sem necessariamente pregarmos alguma coisa da Bíblia. E nós falamos sobre isso na quinta-feira passada. Falamos sobre alguns pontos aqui que eu quero relembrar aos irmãos, como por exemplo, falamos sobre viver uma vida autêntica, com as nossas emoções, com os nossos fracassos, os nossos erros, com as nossas convicções. Falamos sobre termos uma vida de compaixão, sermos compassivos e misericordiosos. Isso toca as pessoas, isso desperta as pessoas para, quem sabe, termos uma oportunidade de falarmos de Jesus. Falamos também sobre nos sacrificarmos o nosso tempo, os nossos recursos, e como o sacrifício toca o coração das pessoas. Como a gente se sacrificar em favor de alguém, sem pregarmos ainda o Evangelho, sem falarmos da nossa fé, como uma porta pode se abrir para que a gente contagie aquela pessoa. Essa mensagem também você pode assistir depois. E hoje eu quero falar sobre a proximidade, como nos aproximarmos de alguém. Eu tenho notado que muitos pastores e igrejas que hoje estão florescendo no evangelismo, não estão usando mais os métodos que foram usados há 20, 30 anos atrás. Quantos testemunhos nós temos hoje, por exemplo, de alguém que recebeu um folheto no meio da rua, leu aquele folheto, foi à igreja e aceitou a Cristo. Isso acontecia muito, há 20 anos. Hoje, quase nós não vemos isso. Primeiro,
Porque esse tipo de metodologia não é que Deus não use. Deus, Ele salva uma pessoa, irmão, de maneira que nós nem imaginamos. Deus pode usar muitas maneiras para salvar alguém. O que eu quero dizer é que nós precisamos hoje atualizar como vamos nos aproximar das pessoas na nossa sociedade, no nosso tempo. Qual é hoje a abordagem que tem mais chance de você conseguir comunicar o Evangelho, que nós vamos falar na semana que vem, e você obter êxito nessa comunicação do Evangelho? Há 15 anos atrás, nós tivemos uma explosão dos programas televisivos, os famosos televangelistas, os programas de evangelho, de pregação do Evangelho, com vários pastores e apresentadores. E isso, irmãos, tinha um impacto muito grande. Pastores que pregavam o Evangelho por meio da televisão, por meio dos canais, e esse Evangelho alcançava as pessoas por meio das rádios, e as pessoas ouviam aquilo, aceitavam a Jesus, procuravam a igreja. Deus continua operando hoje, continua. O problema é que quantos escândalos vieram também por meio dessas mesmas pessoas, que há 15 anos, 20 anos eram instrumentos de Deus pregando o Evangelho. O que é que isso vai acontecer? Vai gerando um descrédito, não apenas nas pessoas que estão usando aqueles meios, como nos próprios meios. E as pessoas começam a assistir, só está interessado no meu dinheiro. Eu nem vou ver isso aqui. É um tipo de metodologia que ele vem cada vez sendo mais eficaz. E só está sendo mais útil para quem? Para atender os próprios membros. E não mais o público que não é cristão. Nós andamos na rua, quantos folhetos nós recebemos na rua? Você vai no centro de Fortaleza, a cada 2, 5 metros, uma pessoa lhe dá alguma coisa. E ali, digamos que você está ali entregando um folheto da palavra de Deus. O normal é que a pessoa junte tudo aquilo num bolo e depois jogue tudo fora, sem nem olhar o que recebeu. E aí nós percebemos o seguinte: precisamos olhar a nossa sociedade, a nossa cultura, que hoje não para nada. É uma cultura fechada. Irmãos, saia num domingo à tarde, 2 horas, e vá batendo aqui de casa em casa. Quantas pessoas vão parar o que estão fazendo, abrir a sua casa e dizer assim: sente aqui, eu quero ouvir da Bíblia. Isso na década de 70, 80, até 90, você conseguia. Hoje nós temos condomínios, casas muradas, interfone. Você toca, a pessoa é o quê? É medo de assalto, a criminalidade. São tantas coisas que nós temos hoje que alguns métodos, eles estão ficando ineficazes. Não o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas a metodologia, a forma que nós vamos comunicar o Evangelho, ela precisa ser compreendida de acordo com o nosso tempo. Uma sociedade secularista, que não crê mais nas grandes religiões, por conta tanto da ação do pecado na sociedade, por causa dos escândalos e tantas outras coisas, que o coração das pessoas está se fechando para, por exemplo, ouvir de Deus. Antes você parava com uma pessoa, você abordava ela no meio da rua e dizia: olha, eu sou crente, está aqui uma palavra de Deus, eu tenho uma palavra de Deus para você. E a pessoa parava para lhe ouvir. Eu vivi isso, irmãos. E eu quero que a maioria aqui dos irmãos mais velhos viveram isso. Agora, hoje em dia, nós ficamos assim. E aí, às vezes nós marcamos um trabalho de evangelização e nós reunimos um grupo de pessoas e as pessoas estão empolgadas, querem pregar o Evangelho, querem entregar folhetos, querem falar de Jesus. E aí, sabe o que é que acontece? A gente sai,
faz aquela mobilização, entrega folheto, e aí você vai tentando conversar com um, conversar com outro, ninguém para. A pessoa, quando para, ela começa a apontar os erros da igreja, as coisas que estão acontecendo, a porta vai se fechando, você acaba se resistindo, aí você quer convencer a pessoa na marra e acaba chamando ela de filho do diabo. Você pega uma caixa de som, botar na rua, começa a falar. E quantas vezes, irmãos, eu passei acompanhando, participei de cultos, e vi cultos acontecendo em que a pessoa, ao invés de ela atrair o pecador, ela afastava. Ela começava a falar mal, a pregar. Tem gente que acha que Jesus só salva pregando no estilo João Batista. Aí eu vou aqui denunciar, bando de pecadores, vai cair fogo, o mundo vai se acabar, você vai para o inferno, se Jesus voltar você vai ficar, e é tormento. Irmãos, Deus pode usar essa palavra para salvar alguém? Pode, claro que pode, claro. Eu já preguei num culto sobre Naum, uma mensagem de juízo aos ninivitas. Quando eu fiz o apelo, vidas entregaram a Jesus. Mas não é sempre que Deus usa, às vezes, uma mensagem direta, dura, contundente, que vai salvar. E nós olhamos uma sociedade hoje, que na maioria das vezes, tem a igreja, a não ser que ela conheça alguém, mas você vai ver como cresceu muito o número de evangélicos. Nós temos evangélicos em todas as partes da sociedade, e nem sempre um bom testemunho. A pessoa vai associar a mensagem com a igreja que aquela pessoa faz parte, sim ou não? Ela vai associar o evangelho com aquele que está evangelizando. E aí eu lhe pergunto, pastor, de tudo isso, quando a gente reúne um grupo para sair, e a gente percebe que a colheita foi tão pequena, e você diz assim, mas é porque Deus não quis salvar, mas é porque o importante é semear. Mas, meu irmão, nós precisamos ser sábios, nós precisamos ler o nosso tempo e entender que nós não podemos deixar de pregar o evangelho. Mas se a sociedade mudou, eu preciso encontrar caminhos, brechas, portas para pregar o evangelho de Jesus, que salva, transforma, liberta e restaura. O problema é que quando a gente está vendo que esses métodos estão ficando ineficazes, nós estamos deixando de pregar e com medo de pregar. Seja sincero, qual hoje é a disponibilidade que você tem, às vezes, de parar uma pessoa na rua, lhe entregar um folheto e falar de Jesus? Já pensou se você parar na fila do caixa, aquela fila enorme, e diz assim, eu vou evangelizar esse caixa hoje. E aí você diz, olá, tudo bem? Olha, rapaz, eu sou crente, Jesus te ama, está aqui um folheto para você. Você não quer conhecer a minha igreja? Irmãos, isso hoje na sociedade que a gente vive, é invadir uma área que as pessoas fecharam. As pessoas hoje não querem falar mais de assuntos que têm a ver com pecado, com salvação, com deixar o erro. As pessoas hoje não querem falar sobre esses propósitos de vida, as pessoas querem diversão, coisas que façam bem para ela naquele momento. As portas estão se fechando para alguns métodos, mas Deus tem dado entendimento, sabedoria à igreja, para a gente entender que o evangelho continua poderoso, e se eu encontrar o meio certo, a maneira certa, a porta aberta. E Paulo vai falar isso aos Colossenses, orem por mim, para que a porta da palavra seja aberta. Tem portas abertas, mas não podemos ficar querendo entrar pelas portas fechadas. E aí o texto que eu li de Mateus, capítulo 9, vai mostrar o chamado de Jesus, de um dos apóstolos. Jesus passa numa coletoria de impostos, e ali estava Mateus, também chamado de Levi, e quando ele está ali sentado, trabalhando, Jesus chega até ele e diz, segue-me. E outros textos, como o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas vai dizer que Mateus deixa tudo e vai seguir Jesus.
o chamado de Cristo para aquele homem, para que ele fosse seu discípulo. Mateus abandona aquela vida, que ele não só era um pecador, mas vivia numa vida de pecado. Era um cobrador de imposto, era alguém que extorquia os mais pobres, era alguém que usava da sua posição de privilégio para se favorecer sobre os demais, era alguém que pertencia à classe mais rejeitada, assim como Zaqueu. Mas Jesus chama esse homem um pecador, que vivia no meio de pecadores, que vivia na prática do pecado, e diz: venha ser meu discípulo, venha me seguir. E aquele homem sai e vai seguir Jesus, se tornando um dos 12 apóstolos. E ele relata no evangelho, que tem o seu nome, sobre um banquete. Logo em seguida, diz que Mateus estava em casa, e na casa dele, ao redor da mesa, muitos publicanos e pecadores. Muitos publicanos e pecadores estavam lá. E o que é que acontece ali? Eles tomaram lugar. Olha que coisa, irmão. Eles se sentaram ao lado de Jesus e dos outros discípulos. E Mateus estava ali. Mateus agora ele já era um seguidor de Jesus. E como ele vivia numa vida na prática do pecado, e tinha muitos amigos e amigas que viviam assim como ele reúne na casa dele Jesus, os discípulos e gente, meu irmão, da pior qualidade da sociedade. Pessoas que não podiam chegar ao templo, pessoas que não podiam conversar com um líder de Israel, pessoas que eram excluídas, eram pecadoras, né? Eram pessoas que hoje nós olhamos na sociedade, todas aquelas pessoas em que nós olhamos e dizemos assim, às vezes fazemos a oração do fariseu, né? Graças te dou a Deus que eu não sou como aquela pessoa. Às vezes a gente faz essa oração do fariseu, né? Graças a Deus, a gente tem que ter cuidado de realmente dar graças a Deus, porque foi pela graça que Ele nos salvou. Porque o fariseu, ele orava olhando para os seus méritos. Graças a Deus, né? Ou seja, era como se ele disse graças a Deus, graças a Deus, mas ele está dizendo graças a mim. Mateus, ele reúne aquelas pessoas, e diz a Bíblia que os fariseus chamaram os discípulos, não chamaram Jesus, chamaram os discípulos e perguntaram para eles: por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Jesus ouviu e disse assim para eles: não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. E ele diz assim: ide, porém, e aprender. Irmão, você falar isso para professores, Jesus diz assim: vocês são professores, mas vocês precisam aprender uma coisa. Vão lá, Jesus está dizendo, voltem, peguem os escritos e examinem lá que está escrito que misericórdia eu quero e não holocaustos. O que é que significa isso? É que Deus é contra o nosso culto público? Não. É que Deus é contra a nossa fé, a nossa piedade? Não. O que Jesus está querendo dizer é que não adianta nada ter uma vida religiosamente correta e não ser um portador das boas novas, de viver uma fé que alcança aqueles que estão fora, de só querer se relacionar, chegar perto, conviver com pessoas que têm a mesma vida piedosa que eu. E aí eu vou dizer, irmãos, quem aqui nasceu num lar cristão? Quem aqui nasceu, levante a mão. Desde nascimento até hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Quem nasceu num lar evangélico, e ele cresceu na igreja, e está até hoje, eu nunca participei, até, claro, me tornar maior de idade por conta de trabalho, de uma série de coisas, mas até ter a minha independência de casa, eu só era levado a lugares que
eram lugares cercados por pessoas crentes. Pessoas que, assim como eu, viviam uma vida na presença do Senhor, que iam à igreja, que criam em Deus, que criam na Bíblia, que se apartavam de algumas práticas. Agora você imagina, é por isso que alguns estudiosos dizem que aquele que vem do mundão e aceita Jesus, ele se aí no primeiro momento é quem tem mais potencial para ganhar vidas para Cristo. Por quê? Porque o ciclo de amizade dele não é de pessoas crentes, é de pessoas assim como ele era. Aí o que é que a gente faz? A gente diz para essa pessoa que aceitou Jesus: olha, não fala mais com aquele povo, não anda mais com aquelas pessoas, sai daquele lugar, não chama aquele povo para a tua casa, não conversa mais com aquele povo. Aí eu lido pelo Evangelho, que ele está cheio de Deus, que ele estava nas trevas e foi para a luz, que ele estava vivendo uma vida toda apodrecida e foi salgada pelo Evangelho. Aí a gente vai tirar ele do meio de pessoas que ele vai poder influenciar e contagiar. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que é uma coisa interessante? E aí nós não estamos dizendo que a pessoa ela vai continuar na prática, mas ela não pode se isolar, porque agora é o momento dela contagiar. Nós que crescemos no Evangelho, que já estamos tantos anos na igreja, nós aprendemos mais a falar de Jesus, das coisas de Deus para crentes. A sociedade, ela pensa diferente, não teve o mesmo crescimento, a mesma educação, às vezes o mesmo lar estruturado, não teve tantas coisas que quem sabe alguém que cresceu no lar evangélico teve. Então a maneira dessa pessoa ser alcançada é procurando alcançá-la de formas e de métodos que vão além dos que a gente usa tradicionalmente, entregando um folheto, chamando uma pessoa às vezes na rodoviária para fazer uma oração por ela, querendo apenas fazer aquela pregação à distância. Tudo isso é bênção de Deus, entenda o que eu estou falando. O que eu quero dizer é que na sociedade de hoje, nós precisamos entender as novas portas que se abriram. E Deus quer nos usar para contagiarmos por meio de outras formas. Mateus, ele reúne aquelas pessoas. E os fariseus dizem: por quê? Jesus disse: os doentes precisam de médico. E digam: misericórdia eu quero e não holocausto, porque eu não vim chamar os justos. Eu vim por causa dos pecadores. A igreja está aqui na terra para glorificar a Deus, sim, e também para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Irmãos, é muito bom nós vivermos para as nossas atividades, mas não foi só para isso que Deus nos chamou. Você passa num porto e você vê aquele navio bonito ancorado, ele é lindo, ele está lá, você tira foto, mas nós sabemos que o navio não foi feito para aquilo. Ele foi feito para navegar, para andar em meio às ondas, os ventos, para romper barreiras, para vencer tempestades. E às vezes como igreja nós queremos estar no porto, à sombra, a aguinha parada, a âncora lançada, tudo muito bom, bem cuidado, sendo abençoados, mas Deus diz: nós somos um barco, precisamos hoje romper as águas, usando novos métodos, novas estratégias, mas as vidas estão sedentas de Deus, o coração continua fechado, endurecido, alguns métodos não têm mais o efeito que a gente conseguia em outro momento,
Mas Deus tem nos dado novas ferramentas, e aí eu quero dizer que essas ferramentas também são bíblicas. Por quê? Qual foi o problema da igreja? Foi a igreja sacralizar algumas formas de evangelização, para dizer que determinadas formas são as únicas corretas. Onde nós vamos ver na Bíblia várias maneiras que Jesus salvou. Jesus pregava às multidões, e aí nós falamos, vamos fazer um culto, vamos pregar às multidões, glória a Deus. Jesus também conversou com uma pessoa. Jesus pregou o evangelho no jantar. Jesus atendeu uma pessoa à noite para conversar com ela. Conversas que nem sempre começam como um evangelho. Por exemplo, para você pregar um evangelho à pessoa, você não precisa chegar para ela e já dizer, olha, você já ouviu falar de Jesus? Não. Você pode chegar para ela assim, ela está no sol quente, parece que está com sede. Quer um copo d'água? Quero, beba aqui um copo d'água. Aí a pessoa bebe um copo d'água, rapaz, está calor, está demais. E começa a falar. Daqui a pouco a pessoa está falando algo pessoal da vida dela. Daqui a pouco ela está falando algo, um problema que ela está passando. A porta se abriu. Aí você que é sábio, você entra, porque ela abriu a porta. Amém? Porque às vezes você chega para uma pessoa, ela está morrendo de sede, antes de você dar um copo d'água para ela, falar, Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, Jesus quer te salvar. Se você entregar a sua vida a Ele hoje, olha, Ele vai fazer morar no teu coração, Ele vai mudar toda a tua casa, tudo aquilo que está. Meu irmão, pelo amor de Deus. A pessoa olha para você, era chato. Pessoa intrometida. Hoje a sociedade está assim. Não tem mais aquele temor. Antes você entregava isso aqui a palavra de Deus, a pessoa podia até, ela pegava, oh, amém, obrigado. Hoje, os valores totalmente invertidos. Nós estamos vendo pastores pregando contra a Bíblia, irmão. Que dirá o mundo? Você pastor pregando que a Bíblia precisa ser atualizada, que dirá o mundo? Então nós precisamos entender que, olha o que Mateus fez. Ele reuniu as pessoas para um jantar. Eu vi um testemunho do irmão, que ele aceitou a Cristo, e aí ele fez o discipulado, e no dia do batismo dele, ele fez um convite, igual um convite de aniversário, igual um convite de casamento. Ele mandou para amigos e parentes. Olha, eu queria convidar você para no dia tal, estar participando do meu batismo, e tal, eu vou ser batizado, e tal, e vai ser um evento, e depois eu vou ter um almoço lá em casa. Rapaz, vários amigos confirmaram presença, foram lá, viram, foram para casa almoçar, todo mundo almoçando, conversando. Aí ele pegou o microfone e disse assim, gente, eu queria agradecer a presença de vocês, hoje foi um dia tão especial para mim, foi tão maravilhoso. Eu queria agradecer porque vocês estão aqui, vocês vieram, alguns vieram de longe, ficaram hospedados. Olha, Deus abençoe cada um de vocês. Mas eu quero só dizer uma coisa para vocês. Eu queria vocês aqui para que vocês pudessem compartilhar da maior alegria que eu já senti na minha vida. E ali ele falou o que Deus fez nele. Irmãos, teve gente que estava afastada, começou a ser tocado por aquela palavra. Teve gente que nunca tinha ouvido o evangelho, despertou. Percebam que a pessoa, ela não começou, a forma foi outra. Então nós temos que entender que Mateus fez. Pai, Jesus me chamou, sou discípulo dele agora, eu vou dar um jantar aqui em casa. Quem são os meus amigos? É gente da pior qualidade. Eu não tenho um que se salve, eu vou chamar eles. Jesus olhou assim, oh, coisa boa, sentou. A Bíblia não está dizendo que houve um sermão ali, irmãos, que houve uma pregação, mas sim, que as pessoas estavam perto de Jesus. Ali pode ter tido vários tipos de conversa, mas com certeza alguém uma hora ou outra tocou sobre quem era Jesus, e o que é que Jesus fazia,
que é que estava acontecendo. Nós não conseguimos mensurar os frutos que saíram dessa reunião. Mas nós entendemos que há muitas formas de nós compartilharmos o Evangelho. Mas para que o sal, ele salgue, ele precisa entrar em contato. E você precisa criar meios de se aproximar das pessoas. E eu não estou falando de pessoas, são pessoas que precisam de Cristo. E aí você pode perguntar, pastor, tem desafios? Tem. Por exemplo, questões bíblicas às vezes nos impedem, a gente fica ouvindo o tempo todo, olha, não ameis o mundo. Olha, cuidado, que são alertas da Bíblia que fala para a gente viver uma vida de santidade, não participar das práticas pecaminosas, andar na presença do Senhor, mas em forma alguma está dizendo que a gente tem que sair do mundo, que a gente tem que se isolar, que a gente não pode estar em contato com as pessoas. Não, Jesus esteve em contato com as pessoas, as piores pessoas da sociedade. As pessoas disseram que Jesus era amigo de pecadores, publicanos. Isso aí sabe o que era? Era uma acusação, era algo vergonhoso. A gente canta assim, Jesus era amigo de publicanos, coisa maravilhosa, ele é amigo dos pecadores. Pois é, nós também precisamos ser. Ter amigos, não é para você viver na vida que ele vive, mas é porque você, para influenciar, para salgar, você precisa estar próximo de alguém que precisa ser salgado. Então essas questões bíblicas que às vezes nós pegamos e tomamos, olha, não devemos amar o mundo, nem o que há no mundo. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Isso aí está falando do sistema, do pecado, da prática, não das pessoas. Então essas questões bíblicas às vezes ficam no nosso coração e a gente diz, não, se eu for, se eu fizer, se eu falar, se eu for ali, se eu chamar para vir em casa, não pode. E aí a gente só faz, fecha para crente, só convida crente, só coloca crente. E a gente vai excluindo, em alguns momentos da nossa vida, pessoas que precisam ser aproximadas da gente, irmãos. Que tem sal, que tem luz. O perigo espiritual é um perigo você se aproximar? Claro, claro que é. Claro que é um perigo, é um risco. Você se aproximar de pessoas que vivem uma vida sem temor, sem piedade, sem compromisso com Deus, com a sua palavra, você vai sofrer perigos espirituais, tentações, situações em que poderão te corromper. Mas nós não podemos nos isolar. Se você de repente se sente ameaçado, tentado, se aquilo está mais forte que você, se afaste um pouco, por um período, vá orar. Mas depois, quando você se sentir mais forte, você conversa com aquela pessoa. O perigo espiritual existe, mas nós não podemos nos isolar. O sal precisa estar em contato. Terceiro, risco à nossa reputação. Como a gente se preocupa, irmãos, com a nossa reputação, que não é errado, mas nós nos preocupamos da forma errada. Você imagina, uma irmã crente, piedosa, de repente, ela faz amizade com uma mulher, como uma mulher samaritana, por exemplo, que tinha não sei quantos maridos, que ela tinha ainda não era dela. Aí disse, rapaz, mas se alguém me vê conversando com essa mulher, se alguém me vê chamando essa mulher para vir aqui em casa para comer um bolo com chá comigo, o que é que as pessoas vão pensar? É para pensar que você é discípula de Jesus, porque Jesus não teve vergonha de se sentar ao lado de ninguém. E se tinha pessoas que ele não queria companhia, eram aquelas pessoas hipócritas, que não amavam e que não se preocupavam com a vida das pessoas. Vamos sofrer risco, a reputação. Rapaz,
pastor, o irmão, está ali, está com aquela pessoa, chamou aquela pessoa, via eles lá no shopping, passeando, conversando na mesa. Meu irmão, cuidado, não julgueis, sem conhecer. Não vamos colocar na conta, porque colocaram na conta de Jesus que ele era pecador, que ele não era santo, que ele não era filho de Deus, porque ele andava com pessoas que foram pessoas pelas quais ele morreu e que escolheu andar com elas. Não é porque elas eram boas, não é porque elas tinham nada para oferecer a Jesus, mas era porque ele era médico e ele precisava estar em contato com os doentes. Desconforto pessoal, é desconfortante. Você às vezes chama algumas pessoas, ou está cercado de algumas pessoas, e você vê que a conversa, né, não é aquela conversa que a gente é acostumado na igreja. As palavras, às vezes são chulas, são torpes. Os assuntos, as piadas. Mas você suporta às vezes aquele desconforto para estar próximo, para ter uma oportunidade, não de ser igual a elas, mas para dizer: eu estou aqui no meio de você, mas eu sou um José. Quando tiver oportunidade eu vou orar, eu vou trazer uma palavra, eu vou abençoar vocês. Quem sabe eu vou convidar aí a igreja, eu vou chamar para ir lá em casa. Porque a maioria dessas pessoas na sociedade, elas já pensam assim: não vai olhar para mim, não vai falar comigo, vai me julgar. E a única convite que ele vai fazer é para ir na igreja. Na igreja eu não vou. Tem gente que é assim. Não comece convidando a pessoa para a igreja. Comece se aproximando. Comece procurando exercer compaixão, sacrifício. Comece procurando ganhar confiança. Ser amiga, alguém que ajuda, alguém que socorre. De alguma maneira, porque aí nem todo mundo está preparado para você fazer um convite direto para ir para a igreja. Se aquilo pode espantar. Não, tá bom, outro dia eu vou. Eu estava vendo um testemunho disso, que um casal estava impactado pela mensagem. Quem sabe uma mensagem dessa como hoje. E aí eles viram um vizinho chegar, se mudar. E aí eles fizeram: rapaz, eu vou bater na carta daquele vizinho e vou convidar eles para ir à igreja domingo. Oh, tudo bem, boa tarde, sejam bem-vindos aqui. Eu sou fulano, aqui minha esposa. Pois é, rapaz, vocês estão chegando aqui agora, eu quero convidar vocês para estar domingo com a gente na igreja. Aí eles olharam assim: não, outro dia a gente vai, domingo agora não vai dar. E eles voltaram para casa frustrados: mas Senhor, a gente orou, a gente falou, mas e agora o que é que a gente faz? E eles conversando com o pastor disse assim: faça o seguinte, sua mulher sabe fazer bolo, comida, alguma coisa? Sabe? Não, porque se ela não soubesse, você podia comprar. Faça um bolo. Chama aquele casal para tomar um café à tarde lá na casa de vocês. Meu irmão, quem resiste a um cafezinho com bolo à tarde? Hein? Uma tapiocazinha. Foram lá. Começaram a conversar da mudança, do trabalho, de uma série de coisas. Daqui a pouco a pessoa: rapaz, a gente está tão triste, a gente está preocupado, meu marido perdeu o emprego. E foi ali, de repente, aquele casal disse: tudo bem, a gente pode fazer uma oração por vocês, para que Deus traga paz? Pode orar por nós. Foi feita a oração, se criou um laço de amizade. Depois de um tempo, aquele casal aceitou o convite para a igreja. Depois de um tempo, aceitaram a Cristo. Perceba que a porta foi diferente. Precisamos estar em proximidade com as pessoas. Se não nos aproximarmos, o sal não vai salgar. Precisamos fugir do pecado, fugir da idolatria. Precisamos não amar o sistema mundano, não nos corromper, não nos conformarmos com o mundo. Mas não podemos nos isolar das pessoas. Não podemos. E eu não estou falando simplesmente em fazer eventos em datas marcantes, como a gente tem às vezes festa, micareta. Não, é no dia a dia. Coisas rotineiras. Coisa que você faz. Você tem um colega de trabalho, todo dia você vai almoçar, ele vai. Você almoça de um lado, ele almoça do outro. Você vai almoçar com os crentes, ele vai almoçar com os crentes. Experimente o dia: rapaz, hoje eu vou almoçar com a turma da pesada. Hoje eu posso almoçar com vocês. Você vai vir com a gente? Posso ir não? Você chega lá, o pessoal pede uma bebida, você pede o seu guaraná, o seu suco, e você está por ali.
ouvindo, eles estão conversando, estão falando de jogo, estão falando de coisa boa, coisa ruim, coisa que você concorda, coisa que você faz, meu Deus, que misericórdia, Jesus, que assunto é esse aqui? Mas quem sabe não é uma oportunidade que Deus vai abrir em determinado momento para você externar a sua fé, a sua esperança e falar de Jesus e tocar aquela vida que precisa de alguém que está próximo, porque ninguém vai abrir o coração para simplesmente porque você está chegando com literatura na mão. Ninguém vai abrir a porta da sua casa simplesmente porque você está chegando ali. Deus pode fazer, Deus pode fazer tudo, mas vamos olhar a realidade que nós estamos vivendo, irmãos. Vamos olhar. Então alguém fica esperando para esperar o pastor marcar um culto para ir para o evangelismo. Não espere isso. Eu vou marcar até um mutirão para entregar folheto, porque eu estou com a vontade de evangelizar. Meu irmão, saia de hoje aqui já com essa vontade de pelo menos começar a se aproximar, estar ali, chegar mais perto, e quando a porta se abrir, você vai ser uma testemunha de Jesus. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, se você abrir em sua Bíblia e acompanhar, Paulo foi alguém que entendeu isso. Entendeu, ele começou pregando para o seu povo, nas sinagogas, mas em determinado momento, as portas começaram a se fechar, a perseguição entre o seu povo aumentou, e ele começou a ir aos gentios. Ele começou a andar no meio de gente que o seu povo não andava. Ele começou a ter que participar de reuniões, de situações que um bom judeu piedoso nunca participou. E aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, ele diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo eu faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo pecou? Não. Paulo foi viver uma vida de pecado? Não. Mas Paulo rompeu algumas situações. Ele se dispôs a sofrer, a ser caluniado, a muitas vezes ser incompreendido, mas ele disse: eu preciso alcançar, eu preciso chegar no meio dos bárbaros, eu preciso chegar no meio dos gentios, e eu tenho que chegar ali, sentar com eles, ouvir as conversas deles, compreender a cultura deles. Eu vou participar de coisas que eu nunca participei como judeu, vão botar comida para eu comer que eu nunca comi. Mas tem uma coisa, Deus vai me abrir a porta da palavra. E Paulo ganhou almas de todos os lugares. Navio parou, naufragou, ele desceu numa ilha deserta. Estavam ali, foi picado pela cobra. E até uma cobra que lhe picou, ele usou aquilo para pregar o evangelho, e toda uma ilha se converteu ao Senhor Jesus. Não negociamos o evangelho, não negociamos uma vida de santidade, mas precisamos rever muitos métodos. Precisamos rever, porque se não estivermos em contato, onde nós estivermos, nós estamos relacionando com as pessoas. Você trabalha com pessoas que não têm a mesma fé que você. Você é patrão ou é empregado de pessoas que não têm a mesma fé de você. Você estuda, você tem professores, você tem alunos. Agora, por que não aproveitar algumas situações ou criar algumas situações para que vínculos sejam formados e você possa compartilhar a sua fé em Cristo? Paulo, para nós encerrarmos, vai escrever aos Colossenses capítulo 4. E ele diz assim, Colossenses capítulo 4, versículo 3: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que não são de fora,
e aproveitem as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes o que deveis responder a cada um. Diga-se comigo: Senhor, diga mais forte: Senhor, me ajuda a aproveitar as oportunidades, me ajuda a criar oportunidades, me dá a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. Você pode se colocar de pé. Às vezes estamos vivendo um momento de dúvidas, momento de incertezas. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, propício, que Deus tem aberto muitas oportunidades para a gente compartilhar a nossa fé. A gente não está se tocando. O tempo que nós estamos vivendo nunca esteve tão propício. Mas como eu falei, não adianta você chegar para a pessoa e já jogar a Bíblia em cima dela. Lembra que eu falei da compaixão, do sacrifício, da autenticidade? Porque antes de eu chegar, ela está me observando. Como eu estou agindo, como eu estou vivendo, as minhas disposições, os meus reais interesses. Uma pessoa, ela só vai abrir o seu coração para você primeiro, ou se ela estiver muito necessitada, ou segundo, se ela vê em você alguém que ela confia, que se preocupa com ela e que entende que ela é importante para você. Não é mais um número para a sua igreja, não é mais alguém para sentar no banco no templo, é alguém que você se preocupa, que você ama, que você quer o seu bem, que você está disposto a ajudá-la, não para que ela vá para a sua igreja, mas porque ela é importante para Deus, porque Jesus morreu por ela, porque é a sua obrigação. Quando as pessoas começam a perceber isso em nós, portas se abrem. E quando essas portas se abrirem, aleluia, Deus vai te dar a palavra. Pastor, vamos falar aqui, eu não sou um grande pregador, meu irmão, nem todo mundo é Billy Graham e nem vai ser. Nem todo mundo vai ser o apóstolo Pedro, que vai pregar para uma multidão com autoridade de 3.000 pessoas. Não. Mas você vai estar ali, vivendo a sua vida com integridade, com autenticidade. Você vai poder ajudar alguém, se sacrificar por alguém. Você vai estar ali, você vai estar próximo, você vai se aproximar. E uma hora ou outra você vai compartilhar de Jesus. E se você conseguir conduzir uma pessoa a Cristo, glória a Deus. Qual o valor de uma alma, meu irmão? Qual o valor de uma vida? Essa mensagem é para você adolescente, essa mensagem é para você jovem, mensagem é para você obreiro, obreira, você que é um membro da igreja, você que é um congregado. Essa mensagem é para todos nós. Vamos nos aproximar, vida diante de Deus, e vamos nos aproximar dos doentes, dos enfermos espirituais. Vamos aproveitar as oportunidades e criar oportunidade. Às vezes é um evento do trabalho, irmãos, é uma festa, uma confraternização. Eu não vou, que eu sou crente. Vá! Chegue lá, sente e seja crente lá. Agora, se você não puder ser crente lá, não vá. Uma vez o irmão disse assim: pastor, eu posso ir em determinado lugar? Você pode. Eu quero saber se você vai continuar crente lá. Porque se não for, não vá. Eu posso ir à praia? Pode, meu irmão. Mas tem gente que vai para a praia e se desvia. Ele vira outra pessoa. E é crente na praia. As pessoas estão nos olhando. As pessoas olham a nossa vida e vão comparando. Não adianta depois você chegar com um folheto, com a Bíblia, cantando. Meu irmão, a pessoa vai olhar: sai daí. Sai daí.
Passei dificuldade aqui no trabalho, nunca me mandou uma mensagem, nunca me ligou, nunca me ajudou em nada. Agora quer falar de Jesus, de Bíblia? Sai para lá. Estava doente aqui, não me mandou nenhuma mensagem, não falou nada. Faltei não sei quantos dias, nem aí. Irmão, pelo amor de Deus. O sal tem que ter sal, tem que ter sabor. Jesus disse: não vão pisar. Para nada mais presta. Aí eu fui convidado, ele falou: rapaz, pastor, é proibido eu participar de um baile de formatura. Não, vá, é sua formatura. Agora seja crente no baile, pelo amor de Deus. Quem está entendendo aí pode dizer amém? Seja crente. Eu vou ao shopping, eu sento, eu vou, irmão. Você gosta comigo? Não. Ora, vamos. É a proximidade como cristão. Não é para você condenar as pessoas. Você está ali sentado, pai, vamos sair. Não, pai, não é julgando. É você vivendo a sua vida diante de Deus. As pessoas vão olhar e vão dizer: rapaz, ele não precisa do que eu preciso, ele não tem o que eu tenho, ele não vive como eu vivo. Mas espera aí, ele tem tantas coisas que eu quero ter e não tenho. O que acontece? A pandemia está abrindo portas para nós. As pessoas estão nos observando, como a gente está reagindo a essa pandemia, como a gente está reagindo às situações, como nós estamos nos expondo a ajudar as pessoas. Não espere, haja. Portas se abrem, aproveitem, crie oportunidades, aproveite as oportunidades. Palavra temperada com sal, Deus vai colocar sobre você, amém? Deus vai colocar sobre você graça, autoridade, poder, porque não somos nós quem convencemos o homem do pecado, da justiça, do juízo. Não somos nós que fazemos a obra, não somos nós que invadimos o coração de alguém, não somos nós que transformamos alguém, não, mas nós podemos demonstrar a presença de Deus na nossa vida, podemos nos aproximar das pessoas como Jesus e ver Deus fazer grandes obras através da nossa vida. Eu quero desafiar você no nome de Jesus, que está ouvindo essas palavras, a ver o que Deus vai poder fazer através da sua vida. Tenha fé, creia naquilo que Deus tem falado aqui. Se mexa, mude de alguma forma. Quebre algumas barreiras, quebre alguns paradigmas, para que Deus seja glorificado. Guarde a palavra, guarde a fé, santifique a sua vida, mas não se separe. Jesus disse: não peço que os tires do mundo, quando ele orou pelos discípulos, João capítulo 17, mas que os livre do mal. Não tires do mundo, eu preciso deles lá, eu quero eles lá. É na sociedade, onde eles entrarem, eles vão entrar, vão brilhar, vão salgar, e o meu nome vai ser glorificado, e eu vou trazer vida, libertação, transformação para as pessoas.